Bom dia a todos e a todas. O bom é ver que a história da igreja, ela percorre gerações e relembrar essa manhã esses hinos tão bonitos que marcam o nosso coração, aquece nossa alma. E tem muito a ver com o que vou falar nessa manhã. Esperança para dias muito difíceis. A grande verdade é que existem dias ruins. Você acorda mal, sabe, quando você dormiu mal, você se sente esquisito, já sabe que o dia vai ser pesado, não tem vontade de sair da cama. Existem dias difíceis, você já está carregando algum problema e você sabe que vai ter que enfrentar esse problema, mas existem dias muito difíceis. Não somente dias ruins em que o templo está nublado, mas dias em que o temporal está na sua cabeça. Dias em que até para respirar dói. E eu creio que nós estejamos passando por fases, né? Nós saímos de uma fase da pandemia, de um momento muito difícil. Não foi um momento ruim, foi um momento muito difícil. E por isso atravessamos diversas situações que estão atreladas, que estão conectadas com esse momento que vivemos e com outros momentos, talvez, que você viva, muito particulares. Eu estava lembrando, não sei se eu já contei aqui, eu estava arrumando apartamento para casar. Na época eu estava sem carro e meu sogro me emprestou a Kombi dele. Quem já dirigiu Kombi aqui sabe que é uma experiência de vida, não é só um automóvel, é uma experiência. E estava carregando o armário lá para casa, e aí cheguei todo feliz, ia botar o armário, tirei o armário da Kombi. E isso tudo com minha ajudante Dani, né? Sabe que nessas horas não tem tu, vai tu mesmo, eu e ela carregando o armário, a gente tirou o armário da Kombi, e aí eu fui desligar a Kombi. Quando eu puxei a chave da Kombi, não veio só a chave, veio o miolo junto. Que alegria. A Kombi do meu sogro. Você sabe que eu conheci o meu sogro no primeiro dia que eu saí com a Dani para conhecê-la. Dani tinha acabado de retornar da Índia e eu fui ter um encontro pastoral com a missionária para entender como foi no campo. E a gente saiu, à noite foi levá-la em casa. Ali na Ayrton Senna, próximo daqueles condomínios ali do PAN, estava um temporal, tudo apagado. Eu nunca tinha andado por ali, eu sou tijucano e acariense. Eu conheço Acari e Tijuca. Quando eu vim para cá, eu estava ali na Ayrton Senna, eu nunca tinha andado naquele pedaço. Naquele pedaço tem um elevadozinho. Rapaz, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu subi o elevado, eu bati com o motor do carro, eu furei o cárter, no óleo do carro desceu ali, chovendo, aquela cena horrorosa. E aí eu estou esperando o reboque num posto e vem o meu sogro. E foi nesse dia que eu conheci meu sogro, olha que beleza, foi um arremate só. Se eu não casasse com ela também, não ia dar certo. Esses dias são dias ruins. Mas existem dias difíceis, quando, por exemplo, perdi meu pai. Foi um dia muito difícil. Mas não foi muito difícil, porque a gente espera, né? Faz parte. Infelizmente faz parte da vida. Mas existem dias muito difíceis, como já compartilhei com os irmãos, quando, ao fazer uma outra de rotina, eu senti o silêncio do coração do meu filho não bater mais. Então existem dias ruins. Existem dias difíceis, e existem dias muito ruins, e eu queria dizer para você nessa manhã que há esperança para todos eles, que há uma expectativa, que há uma confiança, que há um alvo, que há aí um propósito, que há um caminho a ser trilhado em todos eles, e você que está aqui nessa manhã, você que está na sua casa, não pode, não precisa desistir dos seus dias. Não pode, não precisa desistir das suas lutas. E eu vejo lá no Salmo 11, um caminho
talvez aqui alguns ensinamentos do salmista para nós, para esses dias muito difíceis. Eu quero ler com vocês esses 7 versos. Salmo 11, eu vou ler a partir do verso 1. Não sei se o pessoal vai conseguir projetar, mas eu queria até fazer menção. Ontem, o Vinícius, um jovem da igreja, passou o dia inteiro aqui, consertando o computador da igreja para que as letras das músicas pudessem ser transmitidas para você que está em casa, pudessem aparecer aqui. O computador não estava legal, ele ficou de 8, 9 da manhã até 10 horas da noite consertando esse computador. Então eu queria fazer a menção aí à vida do Vinícius, agradecê-lo por isso. Vamos ler assim o Salmo 11, a partir do verso 1. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para as sombras as tirarem, para das sombras as tirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Que Deus aplique no nosso coração a palavra dele. Spurgeon, os maiores pregadores, intitula esse salmo como o Cântico dos Imperturbáveis. A canção daqueles que, apesar dos ventos, apesar das mazelas e apesar das notícias difíceis, teimam em não cair. Teimam em ficar de pé e não ter a sua caminhada abalada. E talvez, se você se desconectar em algum momento, eu te convido a ser essa pessoa que persiste no meio das tempestades e que encontra em Deus a força, a fortaleza para conseguir continuar a vida. O salmista começa fazendo uma descrição da sua alma, do seu momento de vida. Primeiro ele faz a grande afirmação que vai basear o seu salmo, que vai basear o seu canto. No Senhor eu me refugio. No Senhor eu estou assegurado. No Senhor eu tenho rocha. No Senhor eu tenho proteção. E é por isso que eu não cedo à provocação, eu não cedo à tentação, ao conselho de ouvir alguém me provocar, ou ouvir a minha própria alma dizer, fuja. E aqui a ideia do texto hebraico é, eu não posso ceder à tentação que a minha própria alma por vezes me leva a pensar de desistência. Eu não posso ceder à tentação em que existem grandes momentos em que eu sinto que a minha vida fugiu do rumo, em que não há rumo mais para percorrer, e que eu não vejo mais sentido na existência, eu não vejo mais valor na vida, e eu não vejo mais motivo para os dias. Eu não tenho direito, quando eu estou refugiado em Deus, quando eu estou assegurado em Deus, eu ganhei um direito de vida. Eu perdi meus laços com a morte, eu rompi completamente meus laços com a morte, eu não estou mais entrelaçado com o medo ou propenso à morte, eu estou inteiramente conectado, engajado com a vida. É por isso que eu não cedo à tentação da minha própria alma em fugir, em simplesmente procurar os atalhos. Em simplesmente fugir para as montanhas, fugir para os becos, fugir para os bares, fugir para as drogas, fugir para qualquer outro lugar, fugir para a minha cama, me refugiar no meu quarto, me trancar do mundo. Eu não posso fazer isso porque eu tenho um refúgio na minha vida. Eu estou conectado com a vida e apesar dos inimigos estarem às sombras, jogando flechas contra mim, apesar de do nada aparecerem notícias que eu não contava, e apesar de viver momentos muito difíceis, os quais eu não havia planejado,
E essa é a versão dele no verso 2. Essa é a descrição: das sombras os ímpios estão jogando flechas contra mim. Dos esconderijos da vida vêm notícias e vêm caminhos que nós não esperávamos. Mas eu estou tão conectado, engajado, entrelaçado, eu estou tão comprometido com a vida de Deus, que eu não posso simplesmente me resignar e fugir. No verso 3 ele conclui esse quadro da sua alma. E ele faz uma pergunta que é muito válida para os nossos dias. Destruídos os fundamentos, quando o chão se abre, quando não somente é difícil ver o caminho do futuro, porque as nuvens estão impedindo a minha visão, mas quando o meu chão se abre. Quem já passou por aperto financeiro já teve essa sensação de o chão está mole, parece que é difícil pisar. Lembro que em 2009, eu tinha uma academia desde 2015, 2019, perdão, 2009 eu estava na faculdade ainda, 2019, eu e meus sócios decidimos abrir uma segunda unidade da academia, e meu sócio lá, que sabe mexer com número, porque eu e número não somos amigos, números são dias muito difíceis na minha vida, eu vejo número, eu até balanceio, fico tonto, quase caio. Pessoal de matemática aí, parabéns pela inteligência matemática de vocês, é uma dádiva. Meu sócio fez todos os cálculos, e olha, dá para investir, vamos investir, vai acontecer, mas em 2019 a gente estava vivendo aquela crise aqui no Brasil difícil. Na verdade, quando não vivemos uma crise no Brasil, mas esse é outro, eu papo para mais de 4 garrafas de café. 2019 um ano muito difícil, mas a gente decidiu, vamos abrir uma nova academia, jovens, e a gente abriu a academia. E no dia que eu abri a academia, eu pedi a mão da Dani em casamento. Romântico demais. Muito romântico. Não sabia a furada que estava se metendo. Não no casamento, na academia. O casamento foi meu alicerce. E em março de 2020 vem a pandemia. Pois bem, você já sabe o que aconteceu. Desespero financeiro. Dificuldade absurda. E aquela sensação de os fornecedores têm que ser pagos, os funcionários têm que ser pagos, e a vida precisa continuar, e essa sensação de que os fundamentos, né, onde vinham os recursos para que eu pudesse casar, de onde vinham os recursos para as coisas acontecerem, isso acabou. Não é só sobre o futuro que a minha alma não tem perspectiva, é sobre agora, o chão se abriu. Destruídos os fundamentos, o que fará o justo? Essa é a pergunta do salmista, e talvez essa é a grande pergunta da sua alma. O que eu faço agora? O que eu faço agora diante desse resultado do casamento? O que eu faço agora com esse filho que não toma rumo? O que eu faço agora que eu perdi o emprego? O que eu faço agora com essa minha debilidade emocional? O que eu faço agora que eu vejo a sociedade com valores totalmente invertidos? O que faz um justo no meio de uma sociedade que os valores se invertem? E o salmista dá aqui pelo menos 3 possibilidades, 3 perguntas ou 3 respostas para perguntas que nós fazemos nesses momentos. Talvez uma grande pergunta que a gente faça nos momentos muito difíceis é: onde Deus está? Onde Deus está quando o coração de um filho para de bater? Onde Deus está quando eu perco alguém que era meu parceiro e minha parceira de vida? Onde Deus está quando fica muito difícil colocar alimento na mesa? E o salmista, no verso 4, ele afirma simplesmente: o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Aqui nós estamos, teoricamente, né? Esse salmo é davídico. E você sabe muito bem, como um exegeta do Velho Testamento, que Davi não construiu o templo. O templo foi concluído com Salomão, mas a gente vê ali na época de Samuel, quando Ana vai ao templo, que teoricamente na história bíblica existia ali um templo em Siló, algum templo que era referência ali para o povo
judaico. E Davi está diferenciando, olha, o nosso Deus, ele não está nesse templo terreno, não. O nosso Deus está governando dos céus. A referência, o senso de localização é que terrenamente o templo tem as suas limitações, terrenamente o templo tem a sua localização única, mas o nosso Deus está sobre tudo, Ele está nos céus, Ele está no trono dos céus, Ele está muito acima das notícias ruins, Ele está muito acima dos ventos contrários. Eu estou preso em um lugar em que o chão se abriu, em que os fundamentos se foram. Eu estou preso em um momento em que minha alma me contraria, em que minha alma pede para que eu fuja de mim, que minha alma desiste da vida, mas o nosso Deus está nos céus, Ele não mudou, Ele continua inabalável, Ele continua intocável, Ele continua poderoso e Ele continua governando dos altos céus. Eu estou aqui em uma situação, mas eu sou diferente do Deus Todo-Poderoso, e é por isso que no Senhor eu me refugio. Eu não tenho as respostas, eu não tenho os porquês, eu não tenho as saídas, mas eu conheço alguém que está dos altos céus entronizado e que governa todas as coisas. Onde está Deus? Deus não mudou. A vida mudou, as notícias mudaram, as situações mudaram, mas nosso Deus continua entronizado. O nosso Deus continua governando. Você querendo ou não, você não concordando com as coisas que estão acontecendo, o nosso Deus continua lá. E é muito interessante quando a gente traz isso para o Evangelho, em que a decisão de Jesus de descer da sua glória e se assemelhar à miséria humana, para que nos desse acesso eterno e habitação, para que Ele fosse entronizado no nosso coração e nos acompanhasse diariamente, como Ele mesmo prometeu, é uma decisão extremamente amorosa, porque esse Deus que não está abalado, que não está suscetível às misérias, que não está suscetível a essas angústias de alma, que não está suscetível a esse chão que se abre, Ele resolve descer e viver exatamente nesse mundo aqui, nesse mundo que abala com notícias, em que João Batista é decapitado, nesse mundo que traz notícias difíceis com um discípulo, com um amigo que trai, nesse mundo que é injusto e que julga injustamente e crucifica o Filho de Deus. Sim, esse Deus que estava inabalável resolveu vir aqui, viver na nossa miséria, viver entre nós, para que nós tivéssemos essa garantia: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde está Deus? Está no seu coração. E está no seu coração porque o Deus inabalável resolveu descer da sua glória e viver no meio de nós e dar a sua vida por nós, para que tivéssemos acesso eterno e Ele habitasse entronizado em nossos corações e não nos abalássemos porque nós nos refugiamos nele. Sim, o chão se abre. Sim, existem ventos contrários. E é isso que ele vai falar agora. No verso 5... No final do verso 4, ele diz: seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens, o Senhor prova o justo. Então aqui existe um jogo de palavras. Primeiro, um convite à saída do vitimismo. Por que isso acontece só comigo? Por que parece, a gente crente tem uma mania de perseguição? Psicólogos, por favor. Acha que as coisas só acontecem com crente, porque crente... E quando a coisa aperta para o crente, não, está todo mundo no mesmo barco. Essa é a grande verdade, a história bíblica diz isso, os versos bíblicos dizem que o sol e a chuva vêm para bons e maus. E é isso que o texto está dizendo aqui: o Senhor observa, o Senhor examina os filhos dos homens. Você sabe muito bem, já falei que você é um exegeta do Velho Testamento, talvez você não sabia disso, mas você é, que os salmos basicamente, a literatura judaica, ele sempre vai comparar o justo e o ímpio, o tzadik e o rachá, em que o justo é aquele que está voltado para Deus, é aquele que cumpre a lei de Deus, é aquele que tem a expectativa em Deus. É por isso que o livro dos salmos é aberto com o salmo 1, com a bem-aventurança daquele que não anda no conselho dos ímpios, dos rachás.
nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A ênfase sobre a vida do bem-aventurado, sobre a vida do justo, não é o que ele deixa de fazer, mas sim qual é a sua perspectiva de vida, qual é o seu prazer. O seu prazer, o seu norte está na lei do Senhor. E o tempo inteiro os salmos vão comparando o justo e o ímpio. E o ímpio aqui não é um termo abstrato como a gente usa de vez em quando. O ímpio é aquela pessoa que diz no Salmo 14 que não existe Deus. É aquela pessoa que zomba de Deus, é aquela pessoa que ignora Deus em sua existência. Então ele está colocando no mesmo barco aqui, olha, Deus observa todo mundo, os filhos dos homens são observados por Deus. E o que ele diz no verso 5 é que a expectativa de aprovação está sobre os justos. Então as mazelas, as dificuldades do mundo vêm para todos. Todos nós estamos passando por dificuldades. E olha, é um tempo que o povo crente precisa aprender a ter misericórdia. Precisa parar de jogar pedra e ser poço de misericórdia. E ser canal de bênção, e ser palavra de motivação, e ser instrução, e ser luz. A gente está jogando pedra, vou dizer com muito carinho e sem entrar em polêmicas, vou dizer em fatos. Média de idade dos homossexuais é 35 anos porque eles se suicidam. Não sei o que você acha sobre isso é um papo para outro lugar. Mas eu sei que tacar pedra não resolve. Média de idade das pessoas que estão convivendo com as drogas é baixíssima. Por quê? Porque elas morrem nas drogas. E nós estamos tacando pedra. Enquanto nós não resolvermos ser canal de bênção, em ser local de refúgio, em ser local de reconciliação com Deus, nós não vamos ter essa noção que o salmista está dizendo, o justo Deus prova. E a ideia aqui é a mesma ideia do livro de Jó, que quem quer ou quem duvida de Jó é Satanás. Quem duvida de Jó é o diabo. E o que Deus está fazendo com Jó é, eu sei que ele aguenta. Eu confio que ele será aprovado. Eu confio que ele vai persistir. Eu sei que ele é o meu justo, porque o seu coração está voltado para mim. E a grande expectativa de Deus para a nossa vida é essa. Eu sei que você é o meu justo. E por isso você não está mais entrelaçado e conectado com a morte, porque eu já rompi a morte na sua vida, e você está extremamente conectado, engajado e comprometido com a vida, e por isso Deus pode esperar de você a aprovação, mesmo em meio quando o chão se abre, quando a alma engana. Mesmo em meio às faltas de esperança, nós temos esse refúgio, e nós temos essa expectativa de Deus, de que haja um amor correspondente. E é por isso que Jesus vai dizer lá, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Porque se existe uma certeza do amor de Deus por nós, porque Ele provou assim na cruz do Calvário, existe uma expectativa de amor a Deus, feita pelo próprio Deus. Deus espera que você o ame mesmo em meio às dificuldades. Deus espera que você esteja comprometido e comprometida em caminhar com Ele, e na verdade, a grande verdade é que quando nós não sabemos qual caminho trilhar, quando nós não sabemos quais são as respostas práticas para os problemas da vida, decida por princípios. Não sei o que fazer, não sei qual decisão tomar, use os princípios que são eternos como referência. E é para isso que ele vem, para ser esse princípio eterno, esse modelo eterno, para ser esse exemplo eterno de vida. Eu não sei como lidar, faça como Jesus. Eu não sei como passar por isso, veja a vida de Jesus. Eu não tenho respostas para isso, leia as respostas de Jesus. Sim, em primeiro lugar, existe um Deus que está entronizado, e que é poderoso para ser o nosso refúgio inabalável. Em segundo lugar, há uma expectativa dele de sermos aprovados, não uma expectativa de uma aprovação para julgamento, porque aqui não há julgamento. Se você for ler o texto, não há julgamento para o justo. As descrições para o ímpio são muito difíceis, mas para o justo, para aquele que está
atraído para a vida, aquele que está determinado para a vida, aquele que está comprometido com a vida, não há expectativa de julgamento. Esse julgamento já passou. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais expectativa de condenação, só existe expectativa de vida para você. E é por isso que quando falo que Deus espera que você seja aprovado, é porque o professor está do seu lado. E vos enviarei o Consolador. Eu geralmente falo, para quem é mais próximo, que Jesus é o coach dos fracassos. Você pensa só, você pega o último terço ali, o último final, o finalzinho da vida de Jesus, é só fracasso. Olha, vão vir tempos ruins, o pessoal tá uma refeição com Jesus e os fariseus questionam Jesus por que os seus discípulos não jejuam e não se preparam ali para as refeições cerimoniais, e Jesus fala uma coisa muito bonita: olha, o noivo está entre eles, então eles não têm que festejar, eles têm que estar aqui felizes, mas virão dias muito difíceis em que eles prantearão. E você imagina, ser garoto, né? Só tinha garoto perto de Jesus ali. Poxa, a gente vai ficar chorando depois que ele foi embora? E aí chega no texto final, a partir de Mateus capítulo 20 ali, você que agora é exegeta do Novo Testamento, sabe, a partir de Mateus capítulo 20 é só dali para trás. Daqui para frente é só para trás. Jesus começa a falar para os seus discípulos: olha, convém que o Filho do Homem seja morto e seja traído e que padeça na mão desses líderes religiosos. Imagina esse chamado maravilhoso. E a gente vê hoje os coaches aí da fé falando: você vai vencer. E Jesus falando para os discípulos: olha, eu mesmo vou perder. Porque essa é a grande verdade da vida. Existem derrotas e Jesus não tem problema com isso. Mas a grande verdade é que existem momentos de pranto. E existe um convite para que a gente confie que esses momentos de pranto estão formando e forjando um caráter para que a gente esteja preparado para outras batalhas e para auxiliar pessoas em outras batalhas. Para que a sua vida seja a luz no caminho de outras pessoas que estão trilhando, talvez, rumos que você já trilhou. Essa expectativa de aprovação de Deus não tem a ver com as derrotas da vida ou com as suas quedas, porque elas são normais. E olha, tem algo que a gente precisa, e talvez um ensinamento que a gente não faça para os nossos filhos, é que eles aprendam a perder. A gente precisa aprender a perder na vida. Eu tive a oportunidade de fazer algumas maratonas já. Correr 42 quilômetros. A última maratona que eu fiz foi em São Paulo. E lá em São Paulo, em 2018, eu tinha corrido 26 quilômetros já. E eu comecei a ter cãibra no meu corpo inteiro. Nunca tinha tido isso na minha vida. Comecei a ter cãibra. E eu falei: rapaz, eu estou sozinho em São Paulo, eu vou empacotar aqui mesmo. Saí de São Paulo, minha mãe falando para eu não ir para São Paulo, para eu não correr essa maratona, para eu não fazer isso. E sabe que praga de mãe e praga de mulher são coisas que pegam de verdade. E eu falei: poxa, eu me preparei, são 6 meses acordando cedo, percorrendo e correndo, e é tão ruim quando a gente fica com essa sensação, não só de uma derrota, mas com essa: eu podia ter chegado e eu não vou conseguir chegar mais. Sabe, você que é concurseiro, que você se dedica e bate na trave, e parece que é aquela pior notícia do mundo. E eu lembro que passou uma corredora e me deu um pacotinho de sódio. Eu falei assim: pelo menos eu vou morrer salgado. E eu estava com deficiência de sódio por causa do suor. E aquele negócio me deu vida de novo e me encheu de esperança. Não fiz no tempo, mas completei a corrida. Um mês depois conheci a Dani. 1 ano depois eu casei. E aquela corrida foi uma maravilha para mim. Porque às vezes onde você acha que caiu, quando você acha que perdeu, quando você acha que acabou, é aí que vem Deus e te dá vida de novo. Quando você acha que foi condenado, quando você acha que Deus está chateado com você, é aí que Ele prova o seu amor e fala: meu filho, eis que minha mão está estendida para você novamente.
Quando você saiu de casa, pediu sua herança, largou tudo, foi fazer da sua forma e sabe onde Deus está? Deus está na porta da casa esperando você voltar, querido. Deus é esse Deus inabalável, Deus é esse Deus que espera essa aprovação. E por fim, Deus é um Deus que nos dá uma esperança. E que esperança eu posso ter? Talvez você possa se perguntar. Ele compara duas visões aqui, os ímpios. Ele monta uma imagem de chuva de brasas ardentes e enxofre incandescente. Terrível, vento ressecante é o que terão. E essa comparação é terminada com: o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Aqueles que perdem essa conexão com a vida e que perdem esse compromisso com a vida, ressecam, quebram, são flamejados, são consumidos pelo fogo. Mas aqueles que são retos e querem continuar caminhando pela justiça, confiando num Deus de justiça, verão a sua face, contemplarão a face de Deus, verão aquele que tem todo o poder. Não só estão refugiados, mas estão com senso de localização, sabendo qual é o seu alvo. Não estão perdidos, e é isso que me parece o salmista lembrar. O chão parecia ter ruído, os fundamentos pareciam ter se acabado, mas quando você lembra que o nosso Deus é um Deus inabalável, que está esperando e tem expectativa de aprovação na minha vida, e que existe um caminho a ser trilhado, existe uma obediência a ser trilhada, eu vejo a face de Deus, eu não estou mais olhando para o problema, não estou mais definido pelo meu chão, eu estou sendo definido pelo reflexo da face de Deus. Eu queria te lembrar isso. Você não é mais definido pelos seus problemas, não é mais limitado pelos seus problemas, e essa é a grande novidade do Evangelho, essa amplidão, essa amplitude de vida, essa nova possibilidade de vida, em que as coisas, eu mesmo, a minha alma, as minhas companhias, às vezes, as notícias tentam me reduzir aos momentos da minha vida, mas eu estou o tempo inteiro, como o autor aos Hebreus me convida, olha, tenha os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Existe um chamado de Deus para a sua vida nessa manhã. Existe um convite de Deus para a sua vida nessa manhã. Existia não sei se era uma música, uma cantiga ou uma frase, que com Jesus no barco tudo vai muito bem. É que você não foi discípulo dele, na época lá dele. Que Jesus entra no barco e eles não pegam peixe nenhum. Jesus entra no barco e a tempestade vem e assola o barco, e eles quase naufragam. Eu duvido que Pedro tenha cantado essa música. Porque às vezes Jesus está no barco e não está tudo bem. E você não tem que fingir que está tudo bem. O convite dele é para que você vá lá, o obedeça, jogue a rede para o outro lado. O obedeça simplesmente. Você pode ser um pescador nato. Você pode ser referência na sua área. Mas se Jesus está falando para você fazer outra coisa, vá pelo caminho que Ele te mandou. Você pode ser um pescador muito experiente, ter enfrentado diversas tempestades, mas talvez naquilo que você esteja atravessando hoje, você precisa acordar o Mestre. E você precisa clamar pelo Mestre, para que Ele intervenha e ordene que o vento e o mar se acalmem. E é isso que precisa e pode acontecer na sua vida. E é por isso que o espanto dos discípulos é: quem é esse que até o vento e o mar pode acalmar? Não sei como você está aqui, se existem notícias ruins, difíceis ou muito difíceis. Mas eu queria lembrar que você se refugia no Senhor. E que o chão pode parecer estar aberto, mas os seus olhos estão no alvo. Em que parece que não há caminho a trilhar, mas há um convite do Senhor para a sua vida, continuar trilhando esse caminho com Ele do lado. Eu queria orar por você nessa manhã, que está passando por algum momento de dificuldade.
Você chegou nessa manhã aqui com esse convite da alma: fuja, desista, se resigne, a vida só traz problemas. Não, você não está comprometido com isso, você não está comprometida com isso, você está comprometida com a vida. Você tem um caminho a trilhar, você tem um Deus a te guiar. Por isso eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora. Eu fiz essa mensagem no ano passado, pouco após a notícia de que meu filho não estava mais vivo. Isso me fez chegar até aqui. E nessa manhã eu queria compartilhar isso com você. Senhor Jesus, Tu és o Deus que é sobre tudo e sobre todos, mas é tão presente nesse momento. Está agora nesse coração que está sofrendo. Está trazendo vida para essas pessoas que estavam cobertas de laços de morte. Está realmente ressuscitando, tirando da tumba pessoas que já haviam cravado a sua desistência. Mas eu sei, Senhor, que pelo Seu poder Tu podes renovar, reconciliar, reconectar vida e vida em abundância em cada coração aqui. E eu te peço, Senhor, que traga vida para famílias aqui. Tu sabes, Senhor, se existem casais aqui que já desistiram, já deram passos para trás um do outro, mas eu te peço em nome de Jesus que haja refúgio do Senhor para essa família. Tu sabes, Senhor, se existem jovens aqui que estão desestimulados, Senhor, a te seguir, ou a perseguir suas carreiras, a conquistar empregos, a conquistar coisas importantes da vida. Ó Deus, em nome de Jesus, ressuscita sonhos. Tu sabes, Senhor, se há adolescentes aqui se autoflagelando, se há adolescentes aqui entristecidos, depressivos, eu te peço que o Senhor renove os sonhos. O Senhor sabe também, Pai, que se há pais e mães aqui que passam por momentos de aflição tão grandes, dúvidas tão difíceis na vida de seus filhos, Senhor, renova as forças, Pai. Se existem senhores e senhoras aqui que, ao olhar para a vida, e tantos anos se passaram e não tem mais alegria em seus dias, ó Senhor, enche de alegria os nossos irmãos idosos. Dá vigor, Senhor, dá força, dá fôlego, porque há muito mais a ser vivido. Nos faça contar novas histórias, Senhor. Essa é a minha oração nessa manhã. E que nós realmente saímos daqui certos de que há esperança, mesmo em meio a dias muito difíceis. Porque Tu és inabalável, Tu estás ao nosso lado todos os dias, e nós contemplamos a Tua face, e não nos esquecemos dela diariamente. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus, amém? E amém. Eu quero convidar você a ficar em pé, nós vamos